Boa noite, prazer estar aqui com vocês para essa conversa com o Frei Beto, que de agora em diante vou tomar a liberdade de chamar de Beto. Tá certo. Beto, queria começar com uma discussão. Como você vê esse momento político brasileiro com esse fortalecimento da direita, não é? Nós estávamos habituados, a nossa geração se habituou a ver os movimentos sociais que iam para a rua, movimentos de esquerda, não é? E nós temos visto agora a gente pregando a volta dos militares. Você acha que existe um risco para a democracia nesse momento? O Brasil pode outra vez ter um regime autoritário? Bem, boa noite para todos e para todas. Obrigado por vocês terem vindo aqui. O Brasil é um país curioso, né? Singular. Você veja, os dois principais partidos, o PSDB e o PT, nasceram os dois da resistência à ditadura. É quase assim, a gente fica pensando, quase inexplicável que eles hoje estejam em lados diferentes. O fato é que me lembra quando Dom Pedro II fez a primeira e única reforma agrária, né? Em 1855, na história do Brasil, e muitos fazendeiros, não existia ainda cartório, tinha que registrar na paróquia, bem, minha terra vai desse córrego a esse rio. Aí ficou uma grande extensão de terra, e o outro fazendeiro falou, e a minha vai dessa montanha até o litoral. E, de repente, eles perceberam que tinha uma grande extensão que não ficou para ninguém, que é a chamada terra devoluta, né, foi devolvida ao Estado. E o problema do Brasil é que tem uma terra devoluta chamada PMDB. Né? É esse o problema. Enorme terra devoluta. E as pessoas não levavam a sério. E agora ele dá um banho de oportunismo daqueles assim brabo. Olha, eu considero a democracia no Brasil consolidada. E por quê? O único segmento do país que poderia dar um golpe ficou tão desmoralizado depois de 21 anos de ditadura que eu não me lembro, não sei se vocês se lembram, de depois de 85 ter visto na rua um oficial das Forças Armadas fardado. Eu nunca vi. Eu acho engraçado, né? Os meus carcereiros têm vergonha do que fizeram. E eu, que era vítima, hoje ando de cabeça erguida. Então, não vejo nenhuma... Sabe, eu acho que esse pessoal que está fazendo barulho nessa onda é uma bobagem, a democracia está consolidada. O problema, que é um problema mais amplo, é que nós perdemos a visão histórica. Divergência política sempre houve, mas por razões, né, que a gente poderia analisar, não existe mais proposta histórica. Você vê a manifestação de 2013, Drauzio. Em 2013, aquela garotada toda foi para a rua no Brasil, sabia contra o que protestar, mas não sabia o que propor. Havia protesto, não havia proposta. E o fato de ter perdido a visão histórica faz com que a discussão política desça da racionalidade para a emocionalidade. Então, esse ódio, né, você cita um nome de político, você tem que tomar cuidado, porque, de repente, vem pedra de tudo quanto é lado, qualquer que seja o político. Quando sempre houve divergência política, sempre no Brasil se debateu, sabe, você pensa assim, eu penso assado, até dentro das famílias, não havia esse clima de emocionalidade tão... E que eu acho que isso é o fechamento da utopia. A gente não tem utopia, não tem horizonte histórico, então fica no feijão com arroz, esquecendo que nós temos que pensar no país, não temos que pensar na nação. Esse país tem um potencial muito grande, esse país tem uma história muito bonita, enfim, é um país que a gente tem que pensar nele positivamente. Eu tenho uma frase que eu uso como axioma e recomendo a vocês, viu? Guardemos o pessimismo para dias melhores. Roberto, você enfrentou o lado mais duro da ditadura, né? Foi preso 2 vezes,
Uma vez passou 2 semanas preso e na outra passou 4 anos na cadeia. Né? O que diferenciava aquela geração que arriscava a própria pele? Não interessa em nome do quê, se o pensamento utópico levou a algum resultado final, mas o que diferenciava aquela geração que procurava pensar o Brasil da geração atual? Ô, Drauzio, de cadeia nós dois entendemos, né? Você muito mais. Né? Cadeia nós dois entendemos. O que diferenciava, na nossa época, nós somos da mesma geração, havia drogas e não havia drogados, porque nós éramos viciados em utopia. A gente injetava utopia na veia. E eu estou convencido, quanto menos utopia, mais drogas, quanto mais utopia, menos droga. O que não dá é esperar que a juventude viva sem sonhos. E se o sonho não é social, não é político, não é solidário, ele tem que ser químico. Não dá para viver sem sonho. O ser humano é tão feito para o sonho que até dormindo a gente sonha, né? Até dormindo. Ora, a diferença é isso, é que nós somos de uma geração que não queria mudar só o cabelo, queria mudar o mundo. Literalmente, a gente se arriscou por isso, queria mudar o mundo. Mas uma série de fatores, né, essa pressão que existe hoje, do Fukuyama, a história não existe, da Margaret Thatcher, que dizia que não, a sociedade se resume ao Estado e à família, e passou a borracha em todas as instituições intermediárias, tudo isso leva as pessoas a prestarem atenção no próprio umbigo e perderem a dimensão da solidariedade, da compaixão, da participação. Sabe, as pessoas estão sendo também privatizadas, no sentido de cada um voltar para o seu pequeno universo e não estabelecer laços sociais. E isso realmente cria uma geração mais jovem, e, claro, tem muita gente altruísta, militante, participativo, mas tem muita gente que está em busca e não sabe de quê, e nem por onde, nem como. Eu sempre lembro dos 300 jovens que tiveram aquela morte horrível lá na balada de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e, infelizmente, aquilo até hoje está impune. Eu fico perguntando o que aqueles 300 jovens foram buscar ali dentro. Foram buscar um ritual. Só que é um ritual que não tem densidade simbólica. Quando você vai numa igreja, tem densidade simbólica. Quando você vai numa manifestação de rua, aquilo tem. Ali não tem. É uma coisa meramente epidérmica, de beber, dançar, etc. Faz parte do ser humano esse ritual, né, da corporalidade. Mas você se confinar, como eu vejo, para mim é impensável, eu vejo nas noites, quando eu passo na Vila Madalena, de sexta e sábado, o bar está cheio, tudo bem, mas na rua, na calçada e no meio da rua, tem gente tomando cerveja. Eu falo, que prazer que alguém pode sentir tomar uma cerveja de pé no meio da rua, né? Alguma coisa está faltando. Não é um, são milhares. São milhares, alguma coisa. Isso é um fenômeno sociológico a ser mais investigado, mas é uma ociosidade ontológica que preocupa muito, até porque essas pessoas são as mais vulneráveis a esse tipo de variação emocional a respeito dos caminhos políticos de um país, né? Esse é o perigo. Beto, voltando um pouco na tua história, houve um dia que você chegou para a sua família e falou, olha, eu vou seguir a carreira religiosa. Existiu esse dia ou foi um processo esse que a sua família acompanhou? Olha, meu pai, ele respeitava muito a religiosidade da minha mãe. Minha mãe era uma cristã progressista, antes de existir esse nome. Eu digo que ela era da teologia da libertação avant la lettre, né?
Meu pai era anticlerical e de extrema direita. E dizia alto bom som na mesa da casa. Ele tinha 6 filhos homens e 2 mulheres. Filho meu pode ser tudo, menos vestir saia. Vocês entenderam o duplo sentido. Mas eu, com 13 anos, entrei na Ação Católica, na JEC, Juventude Estudantil Católica. E aquilo me despertou, deu sentido à minha vida, etc. E tal. E foi o contato com os frades dominicanos que me suscitou a inquietação vocacional. Meu pai foi a última pessoa a saber que eu ia ingressar nos dominicanos. E ele me enterrou simbolicamente, porque disse para mim, depois que eu comuniquei a ele, chorou como se estivesse enterrando um filho, e disse, nunca mais fale comigo. Depois, felizmente, ele mudou a visão, viu que os dominicanos, porque ele na infância sofreu muito, o pai dele era chefe da Casa Civil de 2 ou 3 governadores de Minas, depois também do Arthur Bernardes no Rio, quando presidente, e havia muita exploração de bispos e padres em cima do pai dele, né? E a mãe dele, ele falava que via a mãe se levantando, naquela época não tinha água quente, eletricidade, a mãe levantando às 2 da madrugada porque o trem chegou do interior em Belo Horizonte e a mãe ia aquecer água para o padre tomar banho, aquecer no fogão de lenha às 2 da madrugada. Aquilo o deixou muito revoltado. E, felizmente, depois, né, ele, coisa de 2 ou 3 anos, ele já mudou de opinião enfim, aí o resto da vida ele foi sempre um grande apoiador meu e as coisas se acertaram sem nenhum problema. E você escolheu os dominicanos por quê? Porque eu convivia na Ação Católica com os dominicanos. Os dominicanos trabalhavam com a JEC e a JUC. O Betinho, por exemplo, considerava o Frei Mateus Rocha o grande pai espiritual dele. Então, teve toda uma geração que se aproximou muito dos frades dominicanos. Eles, até hoje, né, nós somos considerados os mais progressistas na Igreja do Brasil. E aquilo me encantou. Eu estava fazendo jornalismo, estava na faculdade quando entrei nos dominicanos. E entrei para sair. Eu tinha uma inquietação. Será que eu tenho vocação? Não tenho vocação? Aí falei, mas eu não quero chegar aos 40 anos pensando que, sabe, que era isso que Deus queria da minha vida e eu não tive coragem de abraçar. Então, eu vou entrar para fazer uma experiência e sair tranquilo, que não é o meu caminho. E já são 50 anos, não mais por virtude, mas por vício, né? E você, em algum momento, se arrependeu dessa escolha? Olha, eu tive 2 momentos de muita dúvida. O primeiro momento foi no primeiro ano, quando 3 meses depois que eu estava no convento, quando a gente entra, a gente faz um período de reclusão chamado noviciado. Você se isola de tudo. A gente ficava num convento, numa montanha em Belo Horizonte, que hoje já não é montanha, tem casa por tudo quanto é lado, mas era o fim da cidade. E muita oração, muito silêncio, etc. E eu perdi a fé 3 meses depois. E foi uma crise muito aguda. E fui dispensado de missa, fui dispensado das orações e me preparei para sair. Até que o meu diretor espiritual, que era um sábio, me fez uma pergunta e eu devo a ele o fato de estar aqui, até hoje nos dominicanos. Ele disse, Beto, se você estivesse caminhando à noite numa floresta e a pilha da sua lanterna acabasse, você continuaria caminhando ou esperaria amanhecer? Eu disse, bem, o sensato é esperar amanhecer. Então, espera amanhecer. E me deu para ler as obras completas de Teresa de Ávila. E eu me apaixonei por essa mulher, e essa mulher salvou a minha vocação, né? Porque aí eu fui entender que não era propriamente uma perda de fé, era uma mudança de qualidade de fé. Como a cobra muda de casca, realmente eu estava passando de uma fé meio sociológica, etc., para uma fé mais pessoal, né? Não tão centrada na ideia de Deus, mas centrada numa experiência espiritual mais subjetiva. E o segundo momento, por
curioso que possa parecer, na minha biografia, que é um pouco maluca, pouca gente acredita no que eu vou dizer, né? Mas eu fui o assistente de direção Do Zé Celso. do Zé Celso na montagem do Rei da Vela. Né? Mas é verdade, o que eu vou fazer? Eu não tenho culpa, né, de ter essa biografia. Vocês entram lá no site do Itaú Cultural, a história do teatro brasileiro, está lá, né? Assistente de direção, está lá o meu nome. Nessa época você estava acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Pois é. Então, a maior tentação que eu tive até hoje de largar a vida religiosa foi ser diretor de teatro. Porque o Zé me chamou para fazer a pesquisa. Não me chamou para ser assistente de direção, não entendia nada de teatro. Ele me chamou para fazer a pesquisa da ambientação do Brasil nos anos 20 e 30, Semana de Arte Moderna e a mudança do eixo Barões do Café para capitães da indústria, né, a urbanização do país. E eu comecei a fazer pesquisa, só que o Zé, de vez em quando, entrava em órbita. E eu acabei dirigindo os atores. E gostei, aprendi e descobri que tinha um certo talento para isso aí. Até a Ruth Escobar, uma vez ela tinha contratado o Vanô para dirigir uma peça, e o Vanô ficou doente, ou teve que viajar, não me lembro. Ela me ligou insistindo, não, mas você vem dirigir, eu quero que você dirija. E tal. Isso realmente foi uma grande tentação, por quê? Porque o teatro é outro sacerdócio. Né? Dá para eu conciliar com literatura, com jornalismo, mas com teatro não dá. Teatro é uma dedicação absolutamente integral. Né? E, infelizmente, eu só pude dirigir peças amadoras, seja na prisão, seja em movimentos populares. Né? Fala um pouco do tempo na prisão. Você foi preso exatamente sob que acusação? Eu fui preso sob a acusação de fazer contrabando de gente. Né? Eu morava no Rio Grande do Sul e passava perseguidos políticos na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e Argentina. E então passei 12 pessoas, que está contado aí no meu livro Batismo de Sangue, né? Tem um filme também do Averso Raton, e fui preso em razão disso no Rio Grande do Sul e depois trazido para São Paulo e fiquei 2 anos junto com os presos políticos e 2 anos junto com presos comuns. Isso é um caso excepcional na história da ditadura, né? Geralmente os presos políticos nunca eram misturados com os presos comuns. Mas o general Médici, por razões que só ele poderia explicar, decidiu deslocar os 3 frades, o Fernando, o Ivo e eu, e pôs 3 leigos, para não dizer que o negócio era só com nós 3, nós éramos então 6, do meio dos políticos. Primeiro nós fomos para a penitenciária do Estado, depois para o Carandiru, e depois para Presidente Venceslau, onde hoje está que é Penitenciária de Segurança Máxima, onde hoje está o comando do PCC. Né? Ora, foi um período difícil. Eu devo dizer que a prisão, enfim, eu tenho vários livros, tenho Cartas da Prisão, que vai ser republicado esse ano pela Companhia das Letras, tenho o Diário de Fernando, que é um diário que o Frei Fernando fez da prisão, mas eu que depois redigi, então pus o título em homenagem a ele, que é da editora Rocco, e o Batismo de Sangue. E eu costumo dizer o seguinte, que apesar de todo o sofrimento, a prisão tem 2 coisas muito boas. Primeiro, que você pode falar mal do governo sem perigo de ser preso. E isso, numa ditadura, é fantástico. Né? Fala à vontade. E segundo, que você é dono do tempo. Aqui a gente é escravo do tempo. Lá você é dono do tempo. Não tem reunião, não tem que sair, né? Até porque a chave da porta fica do lado de fora. Enfim, isso tem um lado bom. Agora, quando nós viramos presos comuns, a gente tinha muito medo deles. Você sabe disso. Qualquer preso daquele que alguém soprasse no ouvido, olha, dá uma facada nesses caras aí que a gente te alivia, né? Você sai logo e tal. E nós fomos salvos graças à fama de terroristas. Eles tinham muito mais medo da gente do que nós deles. Muito mais medo. Foi uma coisa impressionante constatar isso, né? O olhar das pessoas. Né? Você que é um cara que aparece muito na televisão, você vê
né? A Regina, que tua mulher que é atriz, essa coisa do olhar do outro, né? Uma coisa meio mitificada. Eu me senti o Al Capone, sabe? Me sentia... É uma coisa... E o cara chegou para mim um dia e falou, Beto, eu puxei 16 anos, estou para sair, e eu não quero mais assaltar pé de chinelo lá fora, queria enturmar com o seu pessoal, né? Partir para uma pesada, metralhadora, salta-banco, sequestro de embaixador, né? Aí eu dizia, mas não é nada disso, eu pessoalmente não me envolvi com nada disso, não sei o quê, meu trabalho era outro, nunca peguei numa arma, o que é verdade até hoje, nunca peguei numa arma, né? Não, eu sei que você não confia, mas eu vou mostrar, vou provar. Mas essa liderança salvou vidas, você sabe disso. Lá em Venceslau, como acontecia no Carandiru, tinha muita briga de estilete e faca. E os carcereiros só entram quando a coisa está terminada. Quando acabou. E entre eles, um não pode entrar, porque senão está fazendo o jogo, não sei o quê, que aí a espiral da violência não para. E nós tínhamos moral de entrar. Puxava a faca no recreio, a gente entrava, peraí, porque a briga não pode ser entre vocês, sabe? A gente tem que brigar com a justiça, com o governo, com o sistema, não entre vocês. Tomava a faca ou estilete e jogava no telhado, porque isso era simbólico, não podia entregar para o guarda, senão a gente estava fazendo papel de guarda. Jogava no telhado, e aí ficavam os dois rosnando, um para cada lado, não, só não matei porque os terroristas não deixaram, não sei o quê e tal. Mas com isso a gente salvou vidas. Várias vezes nós entramos direto nas brigas e tal. E lá fizemos a gente ficou mais tempo em Venceslau, fizemos 3 trabalhos que comprovam que não há nada mais fácil do mundo do que recuperar preso comum. E você sabe disso. Mas não vou entrar nisso, o Foucault, né? Michel Foucault já explicou por que o Estado não tem interesse em recuperá-los. Nós fizemos grupos bíblicos, grupo de teatro e um curso supletivo de ginásio, que na época se chamava Madureza, com validade oficial. Isso mudou completamente o clima da penitenciária. E saindo de lá, várias vezes eu encontrei, havia uma sala de arte, né, de pintura, onde uma meia dúzia de presos fazia cópias de telas famosas para o diretor pagar o carteado dele em Presidente Prudente. Nós conseguimos quebrar isso. Amigos mandaram aquela coleção da Abril, Gênios da Pintura, pincéis e tinta, e eles passaram a ser criadores, sendo que 2, sem falar do passado deles, já fizeram exposições aqui em São Paulo, e um deles com crítica positiva um dia na Veja. Eu abro a Veja e vejo, né, a crítica do rapaz lá que começou a pintar na penitenciária. Mas foi muito interessante esse processo de trabalhar com eles no teatro e no curso de ginásio, porque toda conversa na prisão é o crime, né, é o passado, e a imaginação você corta com tesoura de jardineiro. E o fato de ter, de 400 presos, 80 fazendo o curso de madureza, o supletivo de ginásio, mudou o polo. Eles passaram a ser os líderes. Coisa besta. Um dia eu estou no futebol, domingo, e vejo uma discussão de um grupo do outro lado do campo, de repente um cara cruza o campo. Eu era professor de Química, Física e Biologia, porque você sabe que entre preso político, você não acha um engenheiro, um biólogo, tudo é sociólogo, advogado, é tudo humanista, né? Então eu tive que me improvisar, né? Eu estudava de dia para dar aula, era das 6 às 9 da noite, para dar aula à noite, Química, Física e Biologia. Aí o sujeito atravessa, Beto, vem cá que nós fizemos uma aposta lá, quais são os elementos químicos que não são criados pela natureza. Quer dizer, mudou o papo, os caras se sentiam, né, doutores e tal. É muito fácil, mas é pena que o Estado não tem interesse. E você escrevia muito na cadeia? O Hélio Pellegrino, que era muito amigo meu, dizia que eu fui salvo pela epistoloterapia, né?
esse neologismo eu criei, epistoloterapia, porque escrever é terapêutico. E eu escrevia muito, escrevia para consolar familiares e amigos, mas também para denunciar o que estava acontecendo lá dentro, né? E isso foi muito bom, porque em 71, as minhas cartas de prisão foram recolhidas aqui fora, levadas para a Itália, publicadas em livro na Itália. E aí uma coisa surpreendente. As cartas que eu tinha escrito dentro do presídio Tiradentes não puderam entrar na sua versão italiana em livro. Foi proibido de entrar. Acabou entrando de contrabando, mas que é surrealista você não poder ler em italiano as cartas que você escreveu lá dentro, né? Mas a censura do presídio, que era surrealista também, não deixou entrar, né? Porque os frades iam na visita, levavam livros para nós, tinham que passar pela censura. E nos entregavam os títulos. Aí, quando os carcereiros subiam com os livros para a cela, a gente conferia se estavam todos. Aí, um dia, a gente confere e faltava um livro. Aí chamamos lá o chefe da carceragem, está faltando um livro. Eu sei que está faltando um livro, esse não pode entrar de jeito nenhum. Mas por quê? Não entra. Livro que fala de Cuba não entra aqui. O livro chama-se O Cubismo. Eu lembro que... Vejam em que mãos nós estávamos. Eu lembro que teve uma feira de livros no Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, na Faculdade de Medicina, e aí, no meio da feira de livros, teve uma batida da polícia, e eles aprenderam um livro chamado O Helenismo. E o cara falou, mas qual é o problema com esse livro? Falou, não, isso é tudo igual, leninismo, helenismo. Helenismo é tudo igual, é isso aí, é por aí. A coisa é rasteiro assim, vai por aí, é um problema. Não, e eu descobri que os censores eram os próprios carcereiros, que mal tinham ensino fundamental. E eu me lembro de um carcereiro, que era do turno da noite no Tiradentes. E por que a gente descobriu isso? Porque ele lia as cartas, mas ele, evidentemente, não entendia uma série de vocábulos. E aí, um dia, ele tinha um problema com uma noiva que não atava nem desatava, e vinha lá, ficava pregado lá na cela de madrugada, contando, né, a história da noiva dele, que não casava, mas nem separava, não resolvia nada. Aí um dia, Antônio, e como é que está o negócio com sua noiva? Ah, Frei, nós agora estamos em relações antagônicas. Roberto, e aí quando você saiu da cadeia, como foi essa adaptação à vida civil? É um processo seguinte, a cadeia é um grande retiro espiritual, né? Depende, tem gente que saiu mal, tem gente que foi o meu caso, que eu saí bem da cadeia. Eu acho que eu saí bem por uma razão muito simples, porque eu assumi a cadeia como normal. Eu não ficava com o corpo lá dentro e a cabeça aqui fora. Alguns companheiros ficaram com o corpo lá dentro e a cabeça aqui fora. Esses saíram muito mal. Por exemplo, eu não admitia que o advogado viesse com essa conversa de que, olha, falei com o juiz, parece que o processo de vocês vai ser julgado daqui a 3 meses, vocês vão pegar prisão domiciliar. Falei com o advogado, olha, não vem com essa conversa, que isso faz um mal. O dia que você chegar aqui com alvará de soltura, tanto que nós ficamos presos 2 anos sem julgamento, sem a menor ideia quanto tempo íamos passar lá dentro. Fomos presos no fim de 69, julgados em setembro de 71 e condenados a 4 anos. Aí recorremos ao Superior Tribunal Militar, que confirmou a pena de 4 anos, sendo que um juiz pediu 15 para mim. E depois nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, veja só, hein, que reduziu a nossa pena de 4 para 2 anos na semana que a gente completava os 4 anos. De modo que eu posso cometer qualquer crime até 2 anos, porque está pré-pago. Né? Essa é a vantagem que eu tenho, já está quites. Agora, quando eu saí da prisão, Drauzio, é um fenômeno curioso, muito curioso. Vou descrever exatamente algumas coisas assim, bem singelas, né? Eu levei o maior susto, era a época dos Beatles e tal, levei o maior susto de ver homem de cabelo tocando nos ombros. Levei o maior susto.
de ver carros coloridos. Antes de eu ser preso, só existia, todas as latarias eram cinzentas ou pretas. E, de repente, eu vi carro vermelho, verde, azul, branco. Aquilo foi um choque. E a coisa da sensibilidade, porque ela ficou tão jejuada naqueles 4 anos. Eu me lembro que meus pais moravam em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, e fui passar um tempo com eles, e fui à Lagoa da Pampulha. Eu nunca tomei LSD, mas deve ser isso, né? Eu acho que deve ser isso. Eu fiquei olhando para a lagoa, então tem a calçada, tem um jardim com flores e um gramado, e tem a água. E, de repente, eu vi aquela água vindo na minha direção e aquele jardim se erguendo no ar e entrando em mim, literalmente. Isso devia ser 10 horas da manhã, sabe? É uma coisa da sensibilidade, assim, que ela vai reencontrando, né, as coisas e vai se chocando. Por exemplo, você passar 4 anos sem tomar uma cerveja. Nossa, mãe, a primeira cerveja que eu tomei, sabe, eu acho que, né, todo mundo devia esperar uma certa idade para tomar a primeira cerveja, porque né, esses meninos começam aí com 11, 12 anos, não tem graça. Aí sim, você passar 4 anos sem tomar uma cerveja e tomar uma cerveja... O paraíso virá. É uma liturgia, é uma uma coisa fantástica. Roberto, e os dominicanos, seus colegas? A gente teve todo o apoio dos dominicanos e do Papa Paulo VI. O Papa, inclusive, nos mandou um cartão manuscrito, escrito como testemunho de afeição, Paulo VI, e nos mandou um terço feito de contas de azeitona do Horto de Oliveira, das Oliveiras de Jerusalém, que a gente guarda isso como uma relíquia, né, no convento. E a igreja não tinha como pressionar? Não, aí que teve. A igreja se dividiu. Felizmente, o nosso superior-geral em Roma e o Papa nos apoiaram, mas, por exemplo, o cardeal Rossi aqui não nos apoiou, ele queria a nossa expulsão da igreja. Por isso que ele foi tirado. O Rossi foi tirado de arcebispo de São Paulo por nossa causa, porque ele nos viu, ele foi ao DOPS quando nós fomos presos, viu as torturas, só que ele falou com a gente na frente dos delegados. E o Fernando teve a ousadia de falar, cardeal, nós fomos torturados com choque elétrico. Aí o delegado falou, nada, mentira, eles caíram da escada. Veja, 8 frades caíram da escada, né? Todos caíram da escada. Então, por incrível que pareça, o cardeal saiu aqui fora e falou com a imprensa que a gente não tinha sido torturado, que tinha caído da escada, né? E aí o Roma ficou indignado, chamou e nomeou Dom Paulo no lugar dele, né? Aí mudou toda a história da Arquidiocese de São Paulo, né? E como é que você conciliou essa sua vida de ativista com a carreira religiosa entre os dominicanos? Essa é uma pergunta curiosa. Drauzio, eu sou discípulo de um preso político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado e julgado por 2 poderes políticos. A pergunta é quando a gente encontra um cristão que não faz nada, perguntar que diabo de fé que você tem, sabe? Que nada questiona essa desordem estabelecida que está aí, a injustiça, a opressão, a exclusão. O cristão tem que ser um ativista, tem, sabe, é um projeto de Jesus a gente lutar por um mundo de igualdade, de paz, de justiça, sabe? Não pode cruzar os braços. Quem cruza os braços e fica, né, olhando para cima não entendeu nada mesmo. Mas essa é uma parte, né, importante da igreja, é uma facção grande. Uma facção por quê? Porque como a igreja, a partir de um certo momento, depois de ter tido um brilhante início nos 3 primeiros séculos, ela se aliou à nobreza europeia, então o reino de Deus, que na boca de Jesus era algo lá na frente, historicamente, virou algo lá em cima, né? Esses dias mesmo eu estava escrevendo um artigo lembrando que na colônia, aqui no Brasil, os padres pregavam Jesus, Sagrado Coração de Jesus, para os senhores
de engenho abrir o bolso e o coração e dar dinheiro para a igreja, e Jesus crucificado para os escravos suportarem a chibata. Isso não é a proposta de Jesus. Agora, a igreja não é imune às ideologias, às influências, enfim, a igreja, como qualquer instituição, tem claros e escuros. Então, mas a minha concepção, que está nesse livro, e está no livro que vai sair agora no mês de agosto, até queria aproveitar para fazer um convite a vocês, um livro chamado Um Deus Muito Humano, um Novo Olhar sobre Jesus, que eu vou lançar no dia 10 de agosto, que é uma segunda-feira, lá no ESC Café da Alameda Lorena, guarde aí, em 1899. É muito fácil você guardar isso, né, porque é o fim do século XIX, aí você guarda 1899, entre... eu sou didático, eu trabalho com o movimento popular, né? Eu sou didático. Então, vocês estão todos convidados a partir das 7h do dia 10 de agosto para esse livro. Número, Beto? Que número é mesmo? É 1899, da Alameda Lorena. Fica entre a Consolação e a... Como é que é? Bela Sintra. Bela Sintra, exatamente. Lado esquerdo ou direito de quem vai? De quem vem da Bela Sintra está do lado esquerdo, no meio do quarteirão. Ô Beto, esse livro é mais um das dezenas, tem mais de 60 livros publicados. Agora são 62. 62. Ganhou 2 prêmios Jabuti. E essa tua carreira literária começou sem você perceber? Ou você tinha ideia de escrever, de virar escritor mesmo? Bem, você que entende de genética. O meu pai escrevia. Meu pai, durante 40 anos, foi cronista dos principais jornais de Belo Horizonte. A minha mãe fez 6 livros de culinária. O cachorro de casa gostava de se enrolar nos jornais. Então, de modo que eu acho que isso já estava no DNA desde cedo. Eu escrevi um livro chamado Autobiografia Escolar, né? Chamado Alfabeto, aí tem um jogo com o meu nome, né? Autobiografia Escolar, da Ática. E lá eu conto que, quando eu tinha 8 anos, a dona Dercy Passos, minha professora no grupo escolar em Belo Horizonte, entrou na classe com um maço de redações que, na época, tinha o belíssimo nome de composições. Não é? Eu me sinto no piano quando eu escrevo, né? Composição é outra coisa do que redação. E ela começou a criticar, observar, corrigir uma por uma e deixou a minha por último. E aí virou para a classe e falou: vocês deviam fazer como Carlos Alberto. Ele escreve as composições dele, ele não pede para os pais escrever por ele. Meu ego bateu lá em cima. Eu acho que o escritor nasceu aí. Né? Uma coisa é você ser escritor, tem milhões. Outra coisa é você virar autor. Né? Aí é mais complicado. E aos 11 anos também, meu professor de português, eu estudava no Colégio Marista, e ele me esperou fora da classe, depois da aula, e falou: olha, você só não será escritor se não quiser. Só que eu achava que escritor é uma coisa... Imagina, os mais importantes são chamados de imortais, né? Academia Brasileira de Letras são chamados de imortais. Depois eu descobri por que são chamados de imortais, porque a metade ali sobrevive à própria obra. Quer dizer, a obra já morreu há muito tempo e o cara está vivo. Né? Aí eu descobri. Metade só? Eu tenho muitos amigos lá, não quero criar... E nem tem veleidade de entrar, né? Eu estou que nem o Groucho Marx, né? Não me convidem para clube... Eu não entro em clube que me aceita como sócio. Então, o fato é que eu falava: bem, então você é jornalista. Eu quero escrever, eu gosto de escrever. Sempre gostei muito, muito, muito. Sou compulsivo, né? E, graças aos generais brasileiros, eu virei autor, né, com As Cartas de Prisão, que foi meu primeiro livro. Primeiro livro, né? Foi o primeiro livro. Na verdade, não foi o primeiro livro escrito, porque muito mais tarde eu descobri... Eu morava no Rio, numa república, do lado da Uni, em Laranjeiras. A Uni ficava no Catete. E nós éramos 12 jovens numa pendura braba. Eu tive que escolher entre o leite e o cigarro. Você sabe o que eu escolhi, né? E com isso eu perdi a tal da enzima que coagula o leite. Eu não posso tomar... Eu só tomo leite puro quando eu preciso de laxante. Também resolve na hora, né? E lá ficava hospedado
o Serra, toda vez que ia para o Rio, depois virou presidente da UNE, o Betinho também ficava hospedado lá. Então, era uma república muito participada assim, de líderes estudantis jovens. E ali eu entrei no curso de jornalismo, estudei jornalismo, depois que eu fui cefrade, né? E tive o privilégio de ter como professores figuras eminentes da história desse país, Alceu Amoroso Lima, Danton Jobim, Hermes Lima, né, foram meus professores. E tinha um que era, isso foi em 64, que era cunhado do Marechal Castelo Branco, o Hélio Viana, historiador. Aí eu vou contar um episódio aqui curioso. A gente tinha muita raiva do Hélio Viana, porque era o único que defendia o golpe militar. Então, um dia, estava sendo construído o aterro do Flamengo, nós pegamos um burro que estava pastando lá no aterro, e com muito esforço fizemos o burro subir lá para o 3º andar do prédio. E o burro ficou lá dentro da classe. E nós fomos para cima para ver o professor Hélio Viana entrar e a reação que ele teria. Ele entrou, ficou 50 minutos lá dentro, não saiu. Aí falou, bem, agora ele vai na reitoria. Não foi na reitoria. A gente ficou sem graça. O mais difícil foi fazer o burro descer. O mais difícil foi tirar o burro. Ele subiu mais ágil do que, né, empacou porque não queria descer. Eu acho que ele gostou da aula. Passado uma semana, o professor Hélio Viana entra tranquilamente na classe e falou, bem, hoje vem a bronca. Nada. Nenhuma palavra, eu dei a aula tranquilamente. Quando chegou no último minuto, ele falou, quero avisar os senhores e as senhoras que na próxima aula haverá prova. E peguem os pontos com o único colega que estava em classe a semana passada. Zero para a classe inteira. O ponto que caiu, e o burro não nos contou, foi qual foi a influência da invasão holandesa no Nordeste nas finanças da corte holandesa. Zero geral. Acho que ótimo. Roberto, quem gosta de escrever, gosta de ler também, né? Quais foram as tuas referências, os autores que você acha que te influenciaram? Bem, como meu pai tinha uma obsessão, padaria e livraria. E sempre comprou, quando ele morreu, na minha casa tinha 5.000 exemplares, né, a biblioteca dele. Ele tinha muito mais livro do que ele mesmo lia e tal. Eu também tenho muito mais livro do que eu consigo ler. Eu ainda confio na fé do Roger Luiz Borges, que diz que espera que o céu seja uma grande biblioteca, né? Eu também espero. Mas o fato é que, desde cedo, eu li Monteiro Lobato, né, aquela coleção Terra Mariar, que era da nossa época. E eu me lembro que o bisavô do Google ficava nos pés da minha cama quando eu era analfabeto. E eu olhava para aqueles volumes grossos, O Tesouro da Juventude, bisavô do Google, né? Aí, depois que eu fui alfabetizado, eu adorava consultar o Tesouro da Juventude para poder responder às perguntas que toda criança tem, né? De como é que começou o universo, por que a água do mar é salgada, enfim, o Tesouro da Juventude respondia essas coisas assim, óbvias, simples. E depois, na adolescência, eu me apaixonei pelos autores franceses, né? Então, eu li muito Camus, Sartre. Aliás, me lembro até que, como eu era da Ação Católica, o Sartre estava no índex da Igreja Católica. Havia os autores proibidos do católico ler. E eu fui lá na casa do bispo pedir licença para ler Jean-Paul Sartre. Ele me deu um documento que eu guardo até hoje, né? Licença lá, que eu estava autorizado a ler. Né? E também li muito Dostoiévski, enfim. Agora, por causa da influência da JEC, a gente já gostava de entrar um pouco também pela filosofia e pelo social. O social por causa do Padre Lebré, que era meu confrade, né? O Padre Lebré, que foi, para quem não sabe, foi um homem que pensou
a questão do desenvolvimento do mundo lá pelos anos 40, 50, inclusive teve muita influência aqui no governo de São Paulo, na época da gestão Carvalho Pinto. E também a gente lia Maritain, que era um filósofo tomista da atualidade na época. Enfim, eu sempre fui um leitor voraz. Agora, eu, como mineiro, sou apaixonado pelo Guimarães Rosa e toda vez que eu estou recolhido para escrever e me sinto árido, eu leio Machado de Assis, né? É impressionante. Machado de Assis é um anabolizante literário fantástico. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser outra bobagem, né? Porque o escritor tem que descobrir o seu sotaque. Ele não tem que imitar ninguém. Não adianta querer imitar, né? O difícil é a gente descobrir o sotaque da gente. Depois que descobre, você vai para frente, né? Agora, quando você escreve ensaio é uma coisa, quando você escreve ficção é outra, né? Eu, por prazer, eu gostaria de fazer mais ficção, mas por dever e pressão editorial, etc., eu acabo fazendo mais ensaio. Mas o que eu gosto mesmo é de fazer ficção. Já fiz meia dúzia. Fiz um livro policial chamado Hotel Brasil, que eu cheguei ao final tendo matado uma opção de gente dentro do Hotel Brasil. Eu não sabia quem era o assassino, ninguém acredita nisso, mas é verdade. Aí que eu fui, né, refazer a trama para poder pôr lá um personagem como assassino. Fiz a história de Minas, 500 anos da história de Minas em romance, chamado Minas do Ouro. É a saga de uma família, começa na Bahia, então vai... Aí foi toda uma releitura da figura de Aleijadinho, da figura de Tiradentes, enfim. É um livro que me deu muito prazer. Eu levei 13 anos fazendo esse livro. Me deu muito prazer fazer esse livro da história de Minas. Por exemplo, eu descobri que o Aleijadinho não foi nada disso que a gente aprendeu na escola. É que o único biógrafo dele havia lido Corcunda de Notre Dame, era o best-seller da época. Então, ele fez um depoimento para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e achou que, colocando o Aleijadinho daquele jeito que a gente aprendeu na escola, né, daria mais impacto. Como é que um homem totalmente deformado pode fazer essa maravilha de obras, tantas igrejas e tantos lugares que ele foi, e o passo dos profetas lá em Congonhas, etc. Mas você vê claramente hoje, tem pesquisas que mostram que isso tudo foi uma forçada de barra para causar impacto, né? E também o Tiradentes. O Tiradentes ele foi muito equivocado, muitas coisas equivocadas da história do Tiradentes, que era um gênio. O cara era de uma inteligência impressionante. Não era um simples alferes. O negócio dele saber lidar com dente era um detalhe, mas ele era um cara que tinha uma cabeça de engenheiro, tanto que ele bolou um sistema de saneamento através da utilização de rios no Rio de Janeiro, que muito tempo depois voltaram a estudar porque ele tinha razão. A fazenda dele em São José del Rei, né, tinha São João del Rei e São José del Rei, que hoje chama Tiradentes, a cidade de Tiradentes. A porteira era muito pesada, então todo visitante tinha que amarrar o cavalo na porteira, porque ele com o braço não conseguia abrir a porteira. Só que ele não sabia que, ao abrir a porteira com a força do cavalo, ele estava enchendo a caixa d'água do Tiradentes. Porque tinha um sistema hidráulico que enchia de água, né? O cara era grandes bolações. E, enfim, romance é uma coisa também porque fica, né? Às vezes a gente tem um trabalho danado para escrever um livro e o livro passa de época, né? Muda tudo, então acabou, morre, né? Eu tenho dos meus 62, quer dizer, 2 vão sair agora, mas dos meus 60 filhos eu devo ter metade aí que já passou de moda, época, tema não interessa mais, não são mais reeditados. Beto, nosso tempo está terminando. Eu queria falar um pouquinho da igreja, nesse momento. Como você vê a Igreja Católica em países como o Brasil, em que os evangélicos ganham mais espaço? E você vê, qual o futuro? Bem, primeiro tem o seguinte, futuro a Igreja Católica? Eu
sou fã incondicional do Papa Francisco, né? Realmente, eu vi um milagre na igreja, que foi o Papa João XXIII. Achei que não veria em vida outro Papa tão progressista, tão aberto, tão dinâmico, e eu estou realmente encantado com o Papa Francisco. Agora, ele começou a reforma da igreja como a igreja é, piramidal, de cima para baixo. Até chegar aqui embaixo vai demorar. Porque a igreja do Brasil tinha um dinamismo muito forte no tempo do Paulo VI e no primeiro tempo do João Paulo II. Depois, muitos padres conservadores foram nomeados bispos, e todo aquele trabalho de base das comunidades eclesiais de base, tudo aquilo foi sendo, nunca foi censurado, mas, sabe, arrefeceu, né? Não havia mais estímulo. E já há estudos comprovando o seguinte: eu não tenho nada contra os evangélicos, eles têm o direito, sabe, de fazer a igreja deles e tudo bem. Eu posso discordar da teologia, da maneira, enfim, de algumas coisas, por exemplo, né, achar que homofobia, né, não é pecado. Homofobia é crime e é pecado, enfim, mas aí é outra discussão. Então, eu vejo o seguinte: há estudos mostrando que o fato das comunidades eclesiais de base serem restringidas aumentou a evasão para as igrejas evangélicas. Porque nas comunidades, as pessoas simples se sentiam à vontade. Numa igreja, Igreja da Consolação, vai na missa de domingo na Igreja da Consolação, não tem o porteiro do prédio, não tem a cozinheira, não tem a faxineira, tem uma classe média, daí para cima, porque essas pessoas não se sentem bem numa missa de domingo na Igreja da Consolação. Agora, você vai numa igreja evangélica, esse pessoal está todo lá, porque eles se sentem em casa, se sentem acolhidos, né? E isso acontecia nas comunidades de base, e hoje elas agora que estão voltando. Então, eu tenho muita esperança. Acho que a igreja no Brasil tem uma história muito bonita, né? Com suas contradições, mas foi uma igreja que combateu os excessos do império, foi uma igreja que exigiu a separação igreja-estado. Veja bem, não foi o Estado que exigiu, não. Foi a igreja, a famosa questão religiosa do fim do século XIX, com Dom Vital, que foi preso, ficou 4 anos, ele e um outro bispo, que eu esqueço o nome agora. A igreja teve um papel muito importante durante a ditadura. Me lembro até quando Dom Paulo decidiu fazer o culto ecumênico na Catedral da Sé, em homenagem ao Vladimir Herzog. Houve uma pressão muito grande, aí foi lá um grupo da comunidade judaica, né, um grupo que apoiava a ditadura, tentar demover o Dom Paulo desse culto. Dom Paulo, como é que você vai fazer um culto na Catedral Católica para um judeu? E Dom Paulo falou: mas qual é o problema? Jesus também era judeu, né? E é verdade, Jesus era judeu, né? E então foi uma época de muita vibração na igreja, né? E, enfim. E agora? Agora, com o Papa, a gente está recuperando. O Papa está tocando num tema, que é o tema da sexualidade, que está congelado na Igreja Católica desde o século XVI, e de uma maneira muito hábil. Muito hábil, quer dizer, ele já acabou com isso de que homossexualidade é doença, é desvio, não, isso é tendência natural, né? Agora, eu acho que ele quer dar passos, mas os cardeais estão resistindo. Por que a Igreja Católica tem esse problema com o sexo tão Cara, isso é um problema sério, porque enraigado? Assim? Fala do pecado do sexo, não fala do pecado da opressão. Né? Quem viu aquele filme que ganhou o Oscar lá nos Estados Unidos, né? Daqueles escravos, até esqueci o nome do filme. Esse filme aí. Quem viu, vê lá o sujeito, o senhor de escravo fazendo culto, né? Mas batendo nos caras. Quer dizer, então você tem que rezar, não pode faltar o culto domingo, mas, quer dizer, houve uma inversão total. O negócio da sexualidade foi a influência de Platão na teologia, a partir do século IV, via Santo Agostinho. O problema de Santo Agostinho é o seguinte: Santo Agostinho teve o azar de nascer muito antes de Freud, devia ter sido o contrário. Então, na falta de um terapeuta, ele, que era um cara cheio de culpas do passado dele, convocou todos nós aqui para ser o seu terapeuta. Basta você, né, ler as confissões
A diferença é que nós deitamos no divã lendo as Confissões de Agostinho, né, o Confítel. E ali ele põe tudo para fora, Mas ele tinha essa coisa platônica da separação do corpo e o espírito. Quer dizer, você só consegue elevar o espírito a Deus se você sacrificar o corpo. Mas se você soltar o corpo, você vai afinar o espírito. Isso durou, e aí veio muitas influências de tradições puritanistas. Tudo isso complicou bastante a vida da igreja. Felizmente, o Francisco está tocando nessa questão, porque existe um cinismo na igreja. A igreja prega uma coisa e todo mundo faz outra. Oficialmente, nenhum casal, segundo a doutrina oficial da igreja hoje, pode transar sem a intenção de procriar. E eu tinha um professor de teologia moral que dizia, olha, isso vocês vão me desculpar, não é teológico, é zoológico. Depois eu descobri que muitos animais transam sem intenção de procriar. Quer dizer, a relação física entre animais, por mero afeto, principalmente entre os mamíferos, né? Ou seja, então é preciso mudar tudo isso. Agora, que o Papa está querendo... Ele já deu passos importantes, mas ele não quer impor. Ele podia impor porque ele é o único soberano absoluto do Ocidente, da história do Ocidente, não tem outro. Ele podia impor, mas ele quer ser mais democrático. Então fez um sínodo, um pré-sínodo em outubro do ano passado, tem outro em outubro desse ano, e ele abriu o tema da homossexualidade, os cardeais ficaram arrepiados, e ele falou o seguinte, mas vem cá, esses casais homossexuais têm filhos, e nós vamos excluir os meninos e as meninas da catequese? E aí... é genial, né? É genial. Porque na hora que você... nenhum cardeal, nenhum bispo pode falar, não, excluir da catequese. Na hora que você fala isso... E no dia 24 de janeiro desse ano, ele recebeu um transexual espanhol, que era mulher, virou homem, chama Diego. Ele tem 48 anos. Aos 40 anos, ele fez a operação, a cirurgia. Ele tem uma noiva... E o padre da paróquia dele, no interior da Espanha, disse que ele era filha do diabo. Ele então escreveu uma carta ao Papa, o Papa telefonou para ele 2 vezes. A primeira ele achou que era trote. Lógico. Depois ele caiu em si e o Papa o convidou, ele foi com a noiva, o Papa ligou para ele no Natal do ano passado, e no dia 24 de janeiro, ele e a noiva foram recebidos pelo Francisco. O que esses padres e bispos conservadores lá da Espanha devem estar com a cara no chão, né? Aliás, dizem que esse segmento mais conservador da igreja reza pelo Francisco com a seguinte oração: Senhor, iluminai-o ou eliminai-o. Roberto, você acha que nós vamos ainda ver o fim do celibato no nosso tempo de vida, e vamos ver as mulheres sendo ordenadas como os homens? Você acha que esse machismo da Igreja Católica vai... Olha, o Francisco já deu sinais claros que ele quer resolver essa questão do celibato. Por quê? Primeiro, o celibato é uma vocação, o sacerdócio é outro. Primeiro esse dado, Jesus não escolheu para apóstolo homens celibatários. No primeiro capítulo de Marcos, está escrito que Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, qual é a dedução? Eu sei, por informações muito pessoais, que Pedro não gostou, porque a véia, né, já estava buzinando no ouvido da mulher dele, seu marido agora não para em casa, fica seguindo esse nazareno aí, não sei o quê, não pesca mais, sabe? Não está trazendo comida para casa. Então, Pedro, quando viu a velha doente, falou, bem, agora ela vai bater as botas, aí Jesus chega lá e salva a velha, né? Mas Pedro se vingou na paixão, negou Jesus 3 vezes. Teve vingança, depois que eles acertaram os ponteiros, né? Então, para Jesus não havia essa coisa, tem que ser celibatário. Aí fala, mas Jesus era, eu estava até conversando com o Drauzio aqui antes, por razões óbvias, pela mesma razão, desculpe a comparação, que você perguntar por que o Che Guevara nas selvas da Bolívia não casou, não namorou.
O cara sabe que não vai durar muito. Jesus começa a missão dele quando o primo dele é assassinado pelo governador da Galiléia, o Herodes Antipas, que é degolado na festa lá de Salomé. Então ele pega o bastão e continua, mas ele sabia, durou só 3 anos. Então não que ele tivesse isso. Agora, por essas influências que eu falei, de Platão via Santo Agostinho, né, essa alquimia aí, entrou essa coisa do celibato obrigatório, que só foi oficialmente imposto à Igreja no século XVI, no Concílio de Trento. Mas só imposto oficialmente, porque na colônia brasileira tinha padre, bispo com filho, até com escravos e tudo, né? E hoje o Brasil tem 5.000 padres casados, eles devem ser no mundo 100.000, e a maioria gostaria de voltar a exercer o ministério sacerdotal. E está precisando, porque a igreja não tem mais. Tá? Uma coisa rara hoje é você encontrar seminarista. E os poucos que têm, me desculpem, né? Mas uma boa parte está mais interessada em aprender violão que aprender teologia. Isso é preocupante. Né? E as mulheres? Pois é, as mulheres é mais grave, porque a teologia medieval colocou as mulheres numa situação terrível. Elas são seres de segunda categoria na igreja. Elas não são plenamente humanas. Isso é a doutrina oficial até hoje, infelizmente. É um horror, mas é. É a famosa pergunta na aula de teologia. Um escravo pode ser sacerdote? Pode, desde que ele seja livre. E a mulher jamais, porque ela é ontologicamente inferior ao homem. Ela não tem a plenitude da humanidade. Isso é um absurdo total, mas é uma coisa que vem lá, né, da filosofia grega, enfim, de Aristóteles, Platão, enfim, essa coisa da mulher como ser inferior. Agora, isso precisa ser mudado, eu acho que o Francisco vai mudar isso, e eu não vejo nenhuma razão para a mulher não ser sacerdote, bispo, papa, considerando que Jesus tinha várias mulheres no seu grupo. Elas não são chamadas apóstolas, porque os evangelhos foram escritos já quando o machismo dominava na teologia, a partir do fim do século I, a partir do século II. Mas se você lê o primeiro versículo do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, você vai ver o nome de várias mulheres do grupo de Jesus. E tem 2 detalhes impressionantes. A primeira testemunha da ressurreição é Madalena, não é um dos apóstolos, é Madalena. Ela foi a primeira a voltar ao grupo de apóstolos e falar: eu vi o Senhor ressuscitado. É a primeira testemunha da ressurreição. E a primeira pessoa que sai dizendo que encontrou o Messias, a primeira apóstola, portanto, é a mulher samaritana do poço de Jacó, que está no capítulo 4 do Evangelho de João. Aliás, um episódio que, se não tivesse na Bíblia, seria proibido em muitos seminários, porque esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana é uma coisa altamente surpreendente, porque a mulher estava no 6º homem. Qualquer padre teria dito: minha filha, que horror, sua rotatividade conjugal, você está em pecado mortal, você precisa se emendar, não sei o quê. E Jesus elogia a mulher quando ele fala, né? Vai buscar o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Aí ele fala: eu sei que você não tem, e esse com quem você vive, você teve 5, e esse com quem você vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Elogia a mulher por ser veraz. Eu digo que ela era veraz e voraz. Voraz porque ela tinha uma sede de amor, que Jesus percebeu que o coração dela estava escancarado para o absoluto. Ela é a primeira pessoa a quem ele diz: eu sou sim o Messias. Porque quando os apóstolos desconfiavam, ele dizia: não falem isso, não falem isso. Né? E ela é a primeira pessoa que volta para a cidade para dizer: encontrei aquele que nós estamos esperando. É fantástico, sabe? E eu tento fazer essa releitura nesse livro, e nesse livro que vai sair no dia 10, eu vou lançar esse livro, Um Deus Muito Humano, um novo olhar sobre Jesus, e no mesmo dia eu vou lançar um outro livro que são as minhas viagens pelos países socialistas, chamado Paraíso Perdido, né? Viagens pela editora Rocco. Eu trabalhei na questão relação igreja-estado durante muitos anos em país socialista, então eu descrevo essas viagens com muitos episódios curiosos, como conversas com
Fidel, Garcia Marques, Lech Walesa, enfim, tem coisas lá que podem interessar vocês. Você está esquecendo de um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus, os Evangelhos. Escrevi um livro, um romance, que eu pus os 4 evangelhos em forma de romance, para quem não tem tempo nem cabeça para fazer curso bíblico. Então, fui para Israel, percorri lá todos os lugares de Jesus, cheguei até na Síria, lá as montanhas de Golã, e trabalhei 6 anos nesse livro, e foi editado pela Rocco, né, que é a minha carta de amor a Jesus. De fato, é um livro pelo qual tenho muito apreço. Gente, obrigado a atenção de vocês, principalmente ao Drauzio aqui, pelo esse papo, e a gente vai se encontrando aí pelas esquinas da vida. Muito obrigado a você, Beto. É mais do que um livro autobiográfico, mas o que te levou a voltar à tua história pessoal? Acho que é porque eu senti que eu não tinha contado tudo.